Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje nós vamos dar continuação ao nosso propósito de 21 dias de adoração e intercessão. Hoje nós já estamos no 17º dia. E hoje o tema da nossa oração, o motivo da nossa oração é orar ao Senhor para que nós venhamos ter consciência do pecado e também consciência do pleno perdão de Deus em Jesus Cristo. A gente sabe que o pecado, ele nos afasta de Deus. Que quando nós vivemos na prática do pecado, nós estamos vivendo longe, mas muito longe do propósito de Deus para a nossa vida. E a única coisa que nos espera, para aqueles que vivem na prática do pecado, que não se arrependem, é a morte eterna, E a palavra de Deus, lá em Romanos 5, versículo 12, diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, a palavra de Deus fala que não deve reinar no nosso corpo mortal o pecado. E nós precisamos vigiar. Como a palavra de Deus fala, vigiar e orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos vigiar, precisamos buscar diariamente para que nós não venhamos deixar que o pecado venha reinar na nossa vida. Se você depois ler com calma o Romanos 6, Depois você dá uma olhada em Romanos 6:12, que vai falar sobre sermos escravos do pecado, que o Senhor ele nos libertou da escravidão do pecado, que nós não podemos viver escravos do pecado, que nós fomos livres. Isso não quer dizer que nós não pecamos, Isso não quer dizer que agora Jesus morreu por mim, então agora eu não peco mais. Não. A gente peca sim. O que é uma diferença entre você pecar e você viver na prática do pecado. Você viver uma vida sabe aquela pessoa assim que todos os dias ela levanta e não se importa com o seu comportamento, ela não se importa se aquilo que ela está fazendo, falando, vendo, assistindo, praticando, está desagradando a Deus. Não, aquilo ali é tão comum na vida dela que ela já nem liga mais. É como uma pessoa que pratica esportes. Ela não levanta hoje e pergunta, poxa, será que eu vou praticar esporte? Será que eu faço? Não, é tão comum na vida dela que ela já levanta, toma o seu café da manhã reforçado, vai praticar os seus esportes, vai ali fazer ali, pratica a sua natação. Para ela já é comum, E isso que é praticar o pecado, é você exercitar ele todos os dias, é você desenvolver ele na sua vida cada dia mais e nem ligar com as consequências. Como uma pessoa que ela vive na prática do pecado na área sexual dela. Ela namora com todo mundo, ela tem relações com todo mundo e aquilo para ela é comum. Que se você dizer para ela assim, não é certo, não é correto, ela vai dizer que você está ficando louca, que aquilo é comum. É como as pessoas no mundo. Eles são escravos do pecado. Então, eles praticam como se fosse comum, uma coisa comum na vida deles. A outra palavra que eu gostaria de compartilhar está em 1 João, no capítulo 1, versículo 5, que diz assim. Logo na introdução diz assim, Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, João, ele começa dizendo assim, olha, primeiro que aquele que está em Deus não anda nas trevas, porque Deus, ele é luz e não há treva nenhuma. Então, se nós estamos em Jesus, nós também vamos andar na luz, não é verdade? Então, se eu estou caminhando com Cristo, mas o meu comportamento, a minha atitude é de uma pessoa que está nas trevas, então certamente nós não estamos em Jesus. Então, o Senhor não está conosco. E ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, ele fala assim, quando a gente está na luz, quando nós buscamos dia a dia agradar ao Senhor e andar em comunhão com Ele e com os irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, depois ele vai dizendo assim, mas agora se eu disser que eu não tenho pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, se eu chegar a dizer assim, eu não estou cometendo pecado nenhum, né? Eu estou vivendo a vida certa, o que eu estou fazendo é certo, a palavra fala que então eu estou enganando a mim mesmo. É como as pessoas que ainda continuam andando nas trevas. Se você chegar para a pessoa e dizer, poxa, isso que você está fazendo não é certo, isso é pecado, ela vai dizer que você é louca. Ela vai dizer, isso não tem nada a ver, sabe? Isso é coisa de crente, dizer que tudo é pecado, né? Tudo é pecado, tudo é pecado, não pode fazer mais nada que tudo é pecado. Mas quando nós reconhecemos que nós somos falhos, nós somos pecadores e precisamos que Jesus nos purifique, nós vamos ser purificados pelo seu sangue. Aliás, nós fomos purificados pelo seu sangue lá na cruz. Então, nós recebemos o perdão. E ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, quando eu reconheço que eu tenho pecado, eu tenho que me arrepender. Agora, se eu acho que eu não tenho pecado, eu vou me arrepender para quê? Para que eu vou me arrepender de estar namorando com todo mundo, saindo com todo mundo, bebendo, se eu acho que isso é comum e que isso não é pecado? Eu não vou me arrepender, porque eu acho que isso é uma coisa comum. Só que quando nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa falha, nós imediatamente nos arrependemos. A palavra fala que o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. A palavra de Deus, ela diz em 1 João, no capítulo 3, versículo 8, que diz assim, eu vou ler aqui para vocês. No capítulo 3, versículo 7, diz assim, filhinhos, não vos deixe enganar, porque ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, e assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, o que a Bíblia fala que não é aquele que pecou, mas aquele que vive na prática. Todo dia ele levanta e vai na sua vida ali, na sua rotina de vida, fala mal dos outros, fica com todo mundo, vai beber, vai fazer tudo. Isso quer dizer que ele está na prática. É uma coisa que todos os dias ele cultiva na vida dele, né? Como uma plantinha, todo dia ele vai ali cultivar. Né? E tem gente que cultiva o pecado. Então, quem vive na prática do pecado, a palavra fala que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque ele está fazendo o que o inimigo está querendo. Mas aquele que anda na justiça, aquele que vive na prática da justiça, ele está andando com o Senhor, ele está buscando fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. A Bíblia fala, né? Jesus, ele diz lá em João
no capítulo 8, versículo 34, que todo aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado. Então, nós não podemos ser escravos do pecado. E quando a gente conhece a palavra de Deus, nós precisamos sim analisar a nossa vida. Às vezes a gente tem aqueles pecadinhos, né? Pecado é pecado, mas sabe aquele pecado assim que aparentemente ele parece ser inofensivo? De repente é uma coisa que você falou, que você tem o hábito de sempre estar falando, de estar pensando. De repente é uma coisa que você nem dá muita importância. É esses pecados pequenos que muitas vezes nos levam a cometer pecados maiores. De repente é você pegar o celular, começar a conversar com pessoas, ficar trocando mensagem escondido do seu marido, escondido da sua esposa. Isso, de repente, é um pecadinho, né? Uma coisa que você fala, não tem nada a ver. Só que esse pecado, que aparentemente é um pecado pequeno, te leva a cometer um pecado muito maior, te leva a cometer o adultério, viver uma vida de prostituição. É claro, pecado é pecado, né? Se você, não importa se você está só conversando pelo celular ou se você já está saindo com a pessoa, dá na mesma, é a traição do mesmo jeito. Mas nós precisamos nos avaliar, nos corrigir, diariamente olhar para nós mesmos, dizer, Senhor, examina meu coração, se tiver algum pecado, remove. Não deixe. As pessoas, elas não gostam de falar do pecado. Quando você toca no assunto pecado para as pessoas, elas correm, elas não gostam, porque quando você fala em pecado, você também fala que a pessoa tem que se analisar e ninguém gosta de se analisar. Então, muitas vezes ela joga a culpa no diabo. Porque o diabo fez isso comigo. Porque eu traí, porque o diabo fez isso comigo. Mas nós temos que entender que o inimigo ele vai usar as armas que nós damos para ele. Ele vai sempre lançar coisas para a gente fazer. Ele sempre vai nos trazer opções. Você não está querendo trair sua esposa, seu marido, você não está querendo fazer isso. Olha que oportunidade. Ele vai colocar oportunidades na nossa vida. Cabe eu e você, se a gente decidir, ou eu vou para o lado dele, ou eu caminho com Jesus, né, e fujo dessa tentação e não dou essa legalidade ao inimigo na minha vida. Cabe a nós decidir, né? O inimigo, ele não cata ninguém forçado e leva você para cometer aquilo ali. Eu bebi porque eu não aguentei, sabe? O inimigo fez isso. Não, foi porque você deu legalidade àquilo ali. Então, hoje eu quero convidar você, né? Você, para que nós venhamos analisar, crer que o Senhor é fiel para nos perdoar, não importa o pecado que você cometeu. Mas o pecado que eu cometi é grande demais. Para Deus não tem um pecadinho, um pecadão. Deus nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, hoje vamos nos colocar diante de Deus e fazer novamente aquela oração que nós fizemos lá no primeiro dia, pedir para que o Senhor nos mostre os pecados ocultos da nossa vida que nós temos cometido, para que nós venhamos a se arrepender dele, aqueles pecados que muitas vezes a gente tem ignorado na nossa vida e que eles podem crescer e ganhar uma proporção muito maior. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que Deus tenha falado grandemente ao coração de vocês através desse propósito. Em nome de Jesus.